Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Espero de coração que sim. Dando continuidade ali aos nossos conteúdos, então a gente vai ver os fenômenos ópticos agora que ocorrem, né? Que são aqueles eventos observados a olho nu e são resultantes da interação da luz com a matéria. É claro que daí entre os principais fenômenos que nós destacamos, né, que podem ser melhor visualizados, nós temos a reflexão, a refração, absorção, dispersão e interferência da luz, tá? Que são os diversos fatos naturais relacionados à luz, são decorrentes desse fenômeno. A reflexão da luz, por exemplo, ela é responsável por nós conseguirmos enxergar a maior parte dos objetos ao nosso redor, bem como a maioria desses corpos, tá, que são fontes secundárias de luz, que também são chamados de corpos iluminados, que são aqueles corpos que não têm luz própria, né? Eles não produzem sua própria luz, então eles apenas refletem os raios luminosos que chegam até eles. Quando esses raios incidem sobre uma superfície, um relevo acidentado ou áspero, a luz acaba sofrendo uma reflexão difusa, mesmo que microscopicamente, tá? Durante esse fenômeno, a gente tem os ângulos que são colocados como ângulos de reflexão ou ângulos de incidência, né? Eles acabam sendo diferentes, por isso que a gente não consegue enxergar imagens refletidas nessa superfície. Quando nós temos uma superfície que é suficientemente lisa ou polida, é possível que ela reflita a luz de uma maneira regular, tá? Isso é com aqueles ângulos de incidência e reflexão iguais. Esse tipo de reflexão ele acaba permitindo que a gente enxergue essas imagens refletidas, que como quando olhamos para um espelho ou para uma bandeja de prata polida, né? Então é um material liso o suficiente que consegue refletir uma quantidade razoável de luz, tá? Quando essa luz sofre reflexão nessa superfície plana, sem qualquer curvatura, né, a imagem que forma são chamadas de imagens virtuais, ou seja, assim, as quais são formadas atrás da superfície por meio do cruzamento desses prolongamentos do raio de luz. Se a luz for refletida regularmente por uma superfície côncava, né, a imagem será projetada na frente dessa superfície e ela vai receber o nome de imagem real. Tá? Então, dentro desses fatores de reflexão de luz, a gente tem essas diferenças, que a refração ela vai ocorrer quando a luz é transmitida através da interface de dois meios transparentes, tá? Como o ar e a água. Então, nesse processo, a luz sofre uma mudança dentro da sua velocidade de propagação. E ela pode ficar mais rápida ou mais lenta, tá? Tudo depende do índice de refração do meio em que ela está adentrando. O índice de refração é uma grandeza adimensional, né? Então ela é dada pela razão entre a velocidade da luz do vácuo e a velocidade de luz do meio aonde ela está incidindo. Claro que dentro dessas características a gente tem a velocidade da luz, que a propagação dela em qualquer meio físico depende de sua frequência, então por isso que cada cor se propaga com uma velocidade levemente diferente. E daí por isso, em virtude disso, ao passar por um prisma, a luz acaba se dispersando, né, nas cores do arco-íris, que é o conhecido como espectro visível. Esse fenômeno em que a luz branca se separa nas diferentes cores visíveis é chamado de dispersão de luz, tá? Aí nós temos a absorção de luz, que é dada por certos pigmentos, né, ou tintas, né, tintas azuis, vermelhas, verdes ou outros elementos. Eles são capazes de absorver determinadas frequências de luz. E a presença de alguns tipos de átomos muda a tonalidade de uma substância, em virtude das frequências de luz que esses átomos são capazes de absorver. As cores brancas, por exemplo, corpos brancos, têm a capacidade de refletir igualmente todas as frequências de luz visível que incide sobre eles, né? Já os corpos negros tendem a absorver todas as cores da luz visível. Uma camiseta vermelha, por exemplo, ela apresenta-se na cor vermelha quando iluminada por fontes de luz branca, tá?
as quais naturalmente emitem todas as cores do espectro visível. Dentro dessa situação, aí a gente tem assim, que a camiseta vai ser capaz de absorver aquela luz branca parcialmente que a ilumina. Então ela vai absorver o azul, o amarelo, o verde, porém ele vai ser incapaz de absorver o vermelho. Então ele acaba refletindo a cor vermelha, tá? Se for um ambiente totalmente escuro, a camiseta vermelha não vai ser mais visível, uma vez que ela não emite sua própria luz, né? Ela não reflete a sua própria luz, ela não emite sua própria luz, ela apenas reflete a luz. Se for iluminada por uma lâmpada azul monocromática, por exemplo, essa camisa vai ser vista da cor preta, uma vez que ela irá absorver a cor azul. Dentro daí dessas características de refração de luz, a gente tem os fenômenos ópticos naturais, né? Que são aqueles fenômenos que ocorrem em virtude da interação da luz com a atmosfera terrestre, como as nuvens e as partículas de gelo ou de poeira. Então, quando eles interagem com esses diferentes meios, a luz ela pode sofrer reflexão, refração, dispersão e interferência, e acaba produzindo vários efeitos, né? Efeitos bonitos, efeitos curiosos, efeitos de refração, que são bem distintos, tá? Como é o que ocorre no caso da aurora boreal, tá? A aurora boreal é um fenômeno luminoso que ocorre quando as partículas emitidas pelo Sol, que são chamadas de vento solar, adentram as regiões atmosféricas polares, que apresentam campos magnéticos mais concentrados com alta intensidade. Essas partículas são eletricamente carregadas, por isso quando elas adentram esses polos, elas sofrem deflexões, né? Ela acaba defletindo e acaba emitindo essas luzes verdes e azuladas nesse processo, tá? Que acaba formando, né? Que ocorre quando o vento solar entra nas regiões polares, ele acaba defletido e forma aqueles padrões luminosos, tá? Ocorre da mesma forma a formação da miragem, por exemplo, que ocorre em decorrência de uma grande variação espacial, né? Na temperatura do ar. Isso ocorre um gradiente muito grande da temperatura do ar. Então, quando o asfalto está muito quente, você tem um local que está muito quente, o ar próximo dele fica muito aquecido. Então, naquela camada de ar ali que se encontra logo acima daquele componente, daquela superfície, logo acima dela se encontra camadas mais frias, né? E o inverso pode ocorrer também, caso a temperatura do solo ou dos mares, por exemplo, esteja mais fria e a temperatura do ar logo acima esteja quente. Aí ela cria essas ilusões de ótica, né? Que são as ditas miragens, que surgem em virtude dessa diferença da temperatura. O ar, como é mais quente e menos denso, ele tem um menor índice de refração, e essa menor densidade faz com que ele suba. E aí quando ele sobe em razão da força desse empuxo atmosférico, enquanto o menor índice de refração produz essa distorção das imagens, né, criando aquelas miragens lá, que são das mais diferentes formas. Nos mares, esse efeito surge em razão das temperaturas baixas da água e alta temperatura do ar, tá? Produzindo o que a gente chama de fata morgana, que é o efeito, e esse efeito causa a impressão de que os barcos lá no horizonte estão voando, né, sobre a superfície do mar, mas é em decorrência dessa diferença de temperatura que tem. Por isso, assim, alguns historiadores ligaram esse fenômeno, dando a origem à lenda do holandês voador, né? Que acaba fazendo aquela difração. Isso, quando você olha um asfalto, também parece que ao longe, assim, parte dele, ou os carros que estão passando longe, parece que estão voando. E essa é por essa diferença de temperatura. Daí dentro da história, claro, você tem as colocações que são ditas, né? Devido a esse fato de você observar ao longe lá, parece que está flutuando, tá? Temos os raios crepusculares, que são aqueles raios que surgem quando a luz solar atravessa aberturas existentes no céu. E isso ocorre assim, em razão dessa perspectiva dos observadores que se encontram no solo,
esses raios parecem emergir de um único ponto no céu, né? Como se eles fossem divergentes. Só que eles são quase que paralelos entre si, tá? E acaba ocorrendo que, de acordo com a ótica geométrica, essas fontes externas e distantes acabam produzindo esses raios de luz paralelos. E aí, por essas aberturas, eles acabam incidindo, né, quase que paralelamente. Nós temos ainda os raios anticrepusculares, que têm a mesma origem dos raios crepusculares, claro, só que, no entanto, eles são vistos na direção contrária do Sol, então acaba sendo visto ao oposto, que parece que ele parte da Terra para cima, tá? Mas é um caso só de refração de luz. A formação do halo solar, que é aquela coroa multicolorida que é perfeitamente circular e é formada ao redor do Sol, tá? Historicamente é tido como falado que é o olho de Deus, né? Essa formação. E ela ocorre em virtude da refração de luz por pequenos cristais de gelo que estão presentes na atmosfera em locais muito frios. Tá? O formato geométrico ocorre em razão dessa estrutura cristalina do gelo, né? E que, como eles possuem forma hexagonal, em alguns casos é possível ver que o halo concentra mais luz em pontos específicos, que são chamados de paralélios, tá? E daí você tem aquela formação lá, que é o acúmulo de luz, né, visto nas direções vertical, horizontal, durante o halo solar, né, que é chamado de paralelo. Então, daí historicamente o pessoal coloca isso como o olho de Deus, né, como citações históricas. A formação do arco-íris também ela ocorre de uma forma refratada, porque ela ocorre dentro de gotículas de água, né, que estão presentes na atmosfera. Aí a luz solar pode sofrer essa reflexão interna, tá? Ela fazer uma reflexão da luz dentro do meio aquoso. Quando ele sai, quando ele deixa nessa gotícula de água, a luz ela acaba se encontrando dispersa, porque ocorreu essa reflexão, essa refratação lá dentro. E apresenta separação de acordo com a cor, né? Ou seja, ela quebra o espectro de cores. Então, quando a luz atravessa um prisma, né, isso ocorre da mesma forma quando ela atravessa um prisma, se forma o arco-íris, tá? E apesar de se parecerem com arcos, os arco-íris são, na verdade, círculos completos, tá? Só que o que acontece? No entanto, parte deles incide sobre a superfície que o absorve, tá? Então, tudo isso depende dos fenômenos de reflexão. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, vocês anotem para a gente tirar na aula ao vivo, tá? Vocês têm os exercícios para resolver lá do caderno de atividade, da página 25 e 28, exercício do 18 ao 28 também, tá? Postagem, claro, via Positivo On, como sempre, tá? E segue o conteúdo em anexo, a gente dá continuidade nisso na outra aula esse assunto e tira as dúvidas que são necessárias dentro do conteúdo. Fiquem bem, um grande beijo, um abraço e até a próxima aula.